Olá, doutora Lilian Pinheiro, tudo bem? Olá, Elza, tudo bem com você? Como é que nós estamos? Estamos bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de participar aqui desse nosso bate-papo aqui na EB Treinamentos. E o assunto de hoje está fervendo, né? As redes sociais começaram a pipocar essa novidade que está totalmente ligada à MP 936. E eu convidei você, doutora Lilian, porque eu sei que você é uma referência, né? É uma especialista em direito empresarial, né? E o seu escritório é o Melo Pinheiro e Veras, e é justamente sobre a orientação para o empreendedor, para as empresas, né? Que a gente eu quero aproveitar esse momento justamente para conversar com você, doutora. E qual é a orientação sua, como advogada, para as empresas que nesse momento estão em dúvida? Continuo, faço acordo de redução, suspendo, mediante essa novidade que veio agora à tarde. Você quer complementar um pouquinho, doutora? Olha, Elza, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a EB Treinamento, que vocês estão sempre na vanguarda, sempre buscando soluções para estar compondo a linha de raciocínio dos empresários, do pessoal de RH. Então, assim, parabéns, eu me sinto muito honrada de estar participando disso. Então, eu vou responder a sua pergunta em fases, ok? Então, primeiramente é o seguinte, a gente tem que entender o que é uma medida provisória. A medida provisória, ela tem validade desde a sua publicação. Ela vale por 60 dias e ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Então, a medida provisória, a partir do momento que ela foi promulgada, ela tem validade. Independente da gente ter tido essa ação de dispositivo inconstitucional, independente da gente ter essa ADIM, o que está valendo é a emenda constitucional. Perfeito. Ainda que a decisão do ministro Lewandowski diga que essa medida feriria o inciso 6º do artigo 7º da Constituição Federal, no que diz respeito ao quê? A irredutibilidade dos salários. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, primeiramente, a gente nunca vai analisar um dispositivo isolado, porque a gente sempre tem que sopesar vários dispositivos. Então, a Constituição Federal, ela tem que conversar com a CLT, que vai ter que conversar com os princípios basilares da Justiça do Trabalho, entre eles alguns que você também já conhece de muito, que é o quê? Primazia da realidade, a garantia de emprego, a escolha da condição mais benéfica ao empregado. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação totalmente atípica. Nós estamos, desde março, sob o quê? Sob o estado de emergência. Sim. Então, dentro, todas essas MPs, elas se reportam a essa lei, a Lei 13.939, deixa eu até certificar, 13.979. Então, tudo que a gente está vivendo se reporta ao estado de emergência. Então, o que vai acontecer? A pergunta é, faço o acordo individual, levo para o sindicato, como paga o sindicato, queria fazer com relação ao sindicato. Então, o primeiro ponto é, o empresário tem que saber que, em tudo que ele puder, que ele conseguir manter a empresa dele sob a égide da MP 927, que ainda está falando do quê? De férias coletivas, de bancos de horas, tanto melhor para ele. Agora, vamos imaginar, se o empresário não consegue mais sustentar dentro dessas bases, e agora eu vou ter que partir para uma suspensão do contrato de trabalho, ou essa redução que a gente está falando, né, de carga horária e redução de remuneração, consequentemente, que eu vou de 25% até 70%, então eu vou ter que partir para essa solução. O que eu posso usar para me garantir com relação à efetividade dessa decisão que o empregado tem que tomar? Então, primeira coisa a lembrar, ele tem que lembrar que ele está tomando essa decisão dentro da validade de uma medida provisória. Então, a medida provisória está valendo. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar ao sindicato? Sim, porque a própria medida fala isso. Então, ele tem o prazo de 10 dias, que está saindo até fora do prazo do artigo 617, que está dizendo de 8 dias. Então, de novo, critérios emergenciais. E comunicar isso ao sindicato. Se, no futuro, o sindicato achar por bem que vá se fazer uma convenção
ou um acordo coletivo com relação a essas regras, tanto melhor. Então, a gente tem que ir por partes, não adianta todo mundo ficar desesperado e imobilizar, porque de uma maneira ou de outra, o empresário vai ter que sobreviver durante esse período. E essa é a grande preocupação, como você bem colocou, doutora Lilian. As empresas, o próprio Sebrae publicou recentemente que mais de 660 mil empresas, micro e pequenas empresas, já quebraram, ou seja, 9 milhões de pessoas que já estão desempregadas nesse curto espaço de tempo. Então, justamente, mediante esse cenário, a empresa já não tem mais como dar férias, ela não tem nem caixa, né? Então, justamente, a medida provisória vem como alternativa. E eu pergunto para você, doutora, muitos sindicatos estavam cobrando para fazer acordos, mas as empresas, nesse momento, elas não têm condições. Eu fiz uma live ao vivo, inclusive, teve pessoas que chegaram a reportar, um aluno, que o sindicato cobrou dele R$10.000. Então, vamos lá, né? A gente já tem uma jurisprudência, a gente já tem um recurso ordinário aqui com relação a uma ação anulatória de uma cláusula de uma convenção coletiva de trabalho, a qual colocava a obrigatoriedade da empresa de fazer o depósito do valor de R$1.000 com relação à taxa negocial. Esse RO, perante ao TST, ele foi julgado improcedente, por quê? Porque a partir do momento que você tem uma empresa que está pagando por um acordo coletivo, uma convenção, ela deixa o próprio sindicato, qual vai ser o critério de imparcialidade, sendo que ele está recebendo da empresa para fazer esse acordo? Então, o próprio TST já se manifestou contra esse tipo de cobrança. Por quê? Taxa negocial sempre foi cobrada do quê? De sindicalizado. Só que com a reforma que nós tivemos agora, com a reforma trabalhista de 2018, todas essas alterações, algo que era obrigatório, passou a ser facultativo. Então, nós temos o outro lado do sindicato que busca pelo quê? Pela manutenção das suas premissas, pela manutenção da sua própria sobrevivência, e ele vai ter que cobrar de algum lugar. Sim. Agora, façamos um parêntese aqui. Se o próprio governo federal, se já existe previsão de adiamento de pagamento de tributos, isso a gente está falando, impacta diretamente na arrecadação. Se a gente já está tendo formas de se negociar com relação a tributos, por que eu não vou ter forma de negociar com relação aos sindicatos? Então, assim, o empresário, ele tem que também estar senhor disso, e ele vai deixar, em vistas a uma cobrança, e até uma cobrança totalmente irrealista do sindicato, como é o caso, de repente estar cobrando R$10.000, R$2.000 para se fazer uma homologação de um acordo individual, esse empresário vai ter que questionar esse sindicato com que base ele está fazendo isso. Sendo que a gente já está vivendo um momento que está totalmente atípico. Então, o sindicato ele também vai ter que se adaptar a essa atipicidade e vai ser obrigação do próprio sindicato garantir o quê? Garantir o pleno emprego, que é o que se busca através do quê? Da implantação dessas medidas de segurança, tanto do emprego, né, como essa garantia mais tarde de uma estabilidade de trabalho, para que a gente evite que mais pessoas percam o seu emprego. Então, novamente, voltando ao empresário, o empresário tem que ter a consciência de que, se eu posso negociar com o fisco, por que eu não posso negociar com os sindicatos? Agora entra um ponto, né? Nesse último posicionamento de hoje, ele fala que então tem validade, você pode mandar, se o sindicato não se manifestar, ok, continua, mas o ponto-chave é justamente aí, se ele se manifesta. Então, na sua opinião, doutora, faz o acordo, manda para o sindicato e está valendo? Qual a sua opinião nesse sentido? Olha, na minha opinião, é o que exatamente a gente tem conversado aqui no nosso escritório, Elza. Se o empresário não tem como mais manter as suas atividades e manter esse emprego através das implicações que a gente tem na MP, na 927, e se eu tenho que partir para o acordo individual, até mesmo para conseguir o suporte financeiro do governo nesse aspecto, então que ele faça isso dentro dos instrumentos adequados,
voltados para a MP, voltados dentro da própria convenção que ele tenha já feito, a convenção de trabalho, o acordo coletivo que ele tenha, e que ele tenha todos esses instrumentos juntos, tá? Para validar esse acordo individual. E que indique isso, que informe isso ao sindicato. Agora, a manifestação do sindicato, sempre a gente tem que lembrar, a gente sempre vai ter uma via de duas mãos. Então, a gente vai ter que aguardar. Se, de repente, o sindicato achar que deve ser feito uma convenção ou um acordo coletivo, então, negociar junto com funcionários, sindicatos, eu acho que é o momento da gente fazer parcerias. A gente está ouvindo muito, eu tenho ouvido bastante especialistas também sobre o assunto da área trabalhista, dizendo o seguinte: não é o momento de se judicializar nada. Por quê? Porque todas as decisões que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas no desenvolver dos fatos, no desenvolver dos acontecimentos. Então, o próprio Lewandowski, essa decisão dele, ela vai ser levada ad referendo ao pleno, está marcada agora para o dia 24. Então, assim, o STF, como sendo guardião da Constituição, é até compreensível a decisão do próprio Lewandowski de se fazer cumprir o artigo constitucional. Entretanto, nós temos uma Constituição para validar o sistema jurídico de um país inteiro, que, apesar de ter a Constituição como marco maior, nós temos toda uma outra legislação abaixo e temos situações que fogem às regras. Então, nessas novas situações, a gente vai ter que conversar dia a dia. Então, resumindo, o que eu diria para o empresário, que eu diria que a gente está falando para os nossos clientes do escritório, a gente está dizendo o seguinte: ok, se não tem uma outra alternativa, e a alternativa é começar a elencar os dispositivos da MP 936, o faça, porque ela está em vigor, a MP está em vigor. E o faça de uma maneira que seja muito transparente para o seu empregado, informe isso ao sindicato, e conforme for havendo esse retorno do sindicato, nós vamos ter que negociar com os sindicatos. Então, assim, eu acho que o empresário tem que lembrar que nós sempre negociamos com os sindicatos. Não é a primeira vez que uma empresa vai negociar com o sindicato, né? Então, o sindicato está defendendo os direitos do trabalhador. E o empresário também tem que defender a empresa, porque não tem trabalho, não tem direito do trabalhador se não houver empresa. Então, isso tem que ser sopesado pelo próprio sindicato. Então, para concluir, a nossa conversa se não houver alternativa, dos males o pior. O que nós temos para o momento? É a MP, ela está válida, ela tem validade, o sindicato tem que ser informado, tem o prazo de 10 dias, e aí nós vamos ver no decorrer dos próximos dias, até em razão do julgamento do pleno do STF, como que essa situação vigora. Mas, novamente, independente de qualquer demanda futura, o empresário ele vai estar calçado nessa MP, na situação, no decreto de estado de emergência que nós temos em vigor no país. Perfeito. Para a gente fechar, doutora Lilian, tem mais alguma recomendação que você tem passado para os seus clientes? Você acha importante compartilhar? Porque a maioria das empresas pequenas, elas não contam com uma assessoria jurídica. E é nesse sentido que o nosso objetivo de fazer realmente esse vídeo é trazer um escritório especializado em direito empresarial. O que você recomenda para os seus clientes, que você pode recomendar para quem está aqui do outro lado do vídeo, uma empresa pequena que não tem assessoria jurídica? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, essa empresa sempre vai ter um escritório de contabilidade. Os contadores são parceiros dessa empresa. E os contadores, normalmente, também têm um certo conhecimento dessas legislações. Eu vou dizer para você mais, nesse momento, os contadores eles estão passo a passo com toda essa legislação que está ocorrendo. Mas eu acho que o empresário ele deve analisar, deve olhar para dentro da empresa e verificar quais são as reais possibilidades que ele tem. Porque, por exemplo, nós já ouvimos aqui no escritório empresários falando assim: olha, eu vou dar férias coletivas, eu vou fazer acordo com todo mundo, porque eu não quero deixar de pagar meu funcionário. E aí o que acontece? Ele paga o funcionário e ele deixa de ter capital de giro. Então, existem coisas que são muito importantes que o empresário tem que avaliar também, porque às vezes não adianta ele pagar 100% o funcionário dele e o funcionário dele não ter trabalho. Então, ele vai ter que priorizar as duas coisas. Então, ele vai ter que priorizar a manutenção da empresa para que ele possa fazer a manutenção do emprego.
Não adianta inverter os papéis, porque se não tem trabalho, não tem emprego. Então, isso são questões que são muito peculiares de cada negócio, de cada empresa. Outra coisa é tentar achar soluções de manutenção do negócio, né? A gente está tendo muitas empresas que estão saindo com soluções absolutamente criativas, de começar a vender online, de fazer uma prestação de serviço. Muitas empresas que estão precisando fazer uma manutenção na linha, que até então não tinham feito, estão aproveitando esse momento, às vezes aproveitando o próprio recurso que eles têm dos empregados para ajudarem nesse sentido. Então, a minha recomendação para o empresário é, você não pode entrar em pânico. Você tem que ter uma visão sistêmica do seu negócio, você tem que buscar as melhores situações, as melhores opções de manutenção do negócio, para que aí sim você consiga ter a manutenção do emprego. Com relação a uma assessoria jurídica, o seu contador pode prestar isso. Se não puder prestar isso, a gente tem hoje, por exemplo, sites como o Jus Brasil, que podem estar fazendo esse tipo de prestação. E a gente aqui, né, Ilza? A gente está fazendo o que a gente pode também para ajudar essas empresas. A EB está fazendo isso, a EB está disponibilizando, a gente está trazendo. Então, a gente vai ouvir muitas opiniões assim divergentes nesse sentido. Eu tenho colegas que acham que não, que é inconstitucional, que não pode, que o sindicato tem que participar. Mas eu acho que a gente sempre tem que caminhar e observar o caminho do meio, né? É uma situação que é muito delicada. A gente tem que preservar a empresa para poder manter empregos. Não existe manutenção de empregos com a empresa morta. Nós já passamos por situações muito fortes de negociação com sindicatos. Você pode lembrar nas décadas de 80, nas décadas de 90, início do sindicato, depois estabilização. Então, assim, essa briga entre empresários e sindicatos, ela sempre houve, mas a gente sempre conseguiu chegar num consenso. Então, assim, eu busco que a gente consiga novamente chegar num consenso. É essa a minha recomendação. Então, perfeito. Doutora Lilian, muito obrigada por você ter participado aqui desse momento, desse bate-papo, né? O objetivo é realmente ajudar quem está do outro lado a entender todo esse cenário que tem passado por constantes mudanças e ajudar no sentido de orientação, tá certo? Então, muito obrigada, gratidão e contem sempre com a EB. Qualquer novidade, a gente está sempre compartilhando com vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a próxima live. Tchau, tchau.